ReFood é uma coisa muito simples, é independente, 100% voluntário, esforço da comunidade local, ou seja, movimento micro-local, que acaba a ganhar alguma dimensão pela replicação e crescimento. Mas eu gostaria de começar com o porquê, porque foi já falado que o objetivo de qualquer ação social é deixar existir. E este é nosso objetivo, para fazer o trabalho tão bom que não seria necessário mais. E nosso início identificamos um problema. Problemas sociais são complexos, também como já foi dito, mas também algumas soluções são simples. E eu acho que o ReFood é um exemplo disto. A fome é um resultado de pobreza, é uma coisa muito complexa. Mas a fome em si é uma coisa muito simples. E todos nós sabemos a solução, que é comida. Então, esta solução simples torna-se complexo quando analisamos que, em facto, seria necessário, para acabar com a fome, uma fonte enorme de comida em perfeitas condições, quase à borla, e já nos sítios onde as pessoas com fome são. Então, estas são as necessidades para acabar com a fome. E, felizmente, existe uma fonte de comida em perfeitas condições, universal em todo lado, quase à borla e disponível para nós ir e buscar. Isto, claramente, é o desperdício alimentar que existe em todo o nosso planeta e em cada uma das nossas comunidades. É comida em perfeitas condições que só temos de ir e buscar. Então, ReFood foi criado exatamente para juntar estes dois pontos negativos em qualquer comunidade, que é comida em perfeitas condições indo ao lixo, e pessoas que têm insegurança alimentar, vivem com insegurança alimentar e falta de nutrição. Então, basicamente, isto é ReFood. Começa numa escala muito pequena, em 7 quarteirões, entre o Gulbenkian e a Avenida Marquês de Tomar, que basicamente é um quarteirão, mas era uma área de 7 quarteirões total, indo a 30 restaurantes com bicicleta e alimentando no início a volta de 30 beneficiários. Mas depois de 6 meses, fomos já alimentando à volta de 50 beneficiários, com basicamente o mesmo número de voluntários. E aqui vai entrar o parte de financiamento, porque entramos numa candidatura do Montepio, acho que os nossos amigos do Montepio são aqui, e entre 120 candidatos e 5 finalistas, fomos muito felizes para ser vencedores desta primeira candidatura e recebemos 25 mil euros. Por acaso decidimos que as outras finalistas também merecem alguma coisa e damos mil euros a cada uma das outras finalistas, porque sentamos mal a sair com todo o bolo. Mas isto era o nosso primeiro investimento. E desde lá, as 50 beneficiários e 50 e tal voluntários, na área de 7 quarteirões e 30 restaurantes, agora tem uma nova expressão. São 40 comunidades, 7 mil e tal voluntários, quase 6 mil beneficiários que recebem alimentação 5, 6 e até 7 dias por semana. E vamos a 1.500 parceiros desta tasca no outro lado da rua até o continente, e Jerónimo Martins. Jerónimo Martins está a dar o nosso almoço, não é? E as grandes, e também a agricultura. Então o crescimento era bastante nestes últimos anos. E este é o motivo do terceira parte da minha conversa, que tem a ver com a aplicação do VCW. Mas antes disto, quero completar o parte dos números.
Fomos resgatando 1.000 refeições no início, com 30 restaurantes, 20 e tal dias por mês, faz 1.000 refeições. Hoje em dia, estamos a resgatar 95.000 refeições por mês. Isto traduz em 1 milhão de refeições por ano, todos os quais forem destinados ao lixo, e todos em perfeitas condições. Isto também traduz em 500 toneladas de matéria bio-resíduo que era para poluir nosso ambiente, que em fato era agora para alimentar as pessoas necessitadas. Então, é isto o crescimento que dá a necessidade de constante reinvenção do nosso movimento. Como eu disse, começa com uma bicicleta e 30 restaurantes. O grande problema era chuva e sopa deitado no chão quando cai a bicicleta. Hoje em dia temos de elaborar protocolos com o governo, com câmaras, com juntas, com misericórdias. Temos grandes desafios políticos internos, porque cada uma das nossas núcleos é uma democracia miniatura numa comunidade feita de pessoas que têm uma coisa em comum, que querem fazer ReFood. Muito pouco mais em comum. Então é um grande desafio governação. Encontramos um modelo com sofrimento, mas encontramos um modelo certo. E quero falar duas coisas. Primeiro, talvez, acerca do financiamento. O primeiro financiamento é, em facto, do Montepio. E eu espero que elas são felizes com o seu investimento. Nosso objetivo, em facto, é criar valor. Criar imenso valor. Não temos interesse em lucro, nem em salários, somos 100% voluntário, mas temos bastante interesse em criar valor. E isto é possível em cada comunidade, mas tem sido organizada também regionalmente e nacionalmente. E aqui entra o VCW, porque o professor Luís Felipe tem uma data de alunos, eles têm que estudar, precisa de alguma cobaia para fazer o estudo, e fomos disponíveis para isto em vários momentos. E o mais recente é aquela que eu quero falar, porque uma das nossos grandes desafios é a organização de voluntários no núcleo nacional, onde temos de apoio a todos os núcleos locais. E isto torna-se um desafio, porque quando uma pessoa vai por uma rota de recolha e vai a 10 restaurantes e volta com um carro cheio de comida em perfeitas condições, sabe muito bem que é alimentar uma data de gente naquele dia. E as pessoas dentro do centro de operações que recebem a comida e dividir em cabazes adequados para cada família, sabem muito bem que está a fazer um trabalho bom para a sua comunidade. E, igualmente, as pessoas envolvidas na distribuição, que articular com as várias famílias e entregar comida, sabem muito bem que está a fazer uma coisa bom. Mas quem está no escritório a trabalhar com uma folha de Excel o dia inteiro, não tem isto mesmo gozo. E que nós percebemos que era um grande desafio organizar e continuar a manter nosso status 100% voluntário, que é uma coisa nós achamos que é muito, muito importante, porque seria muito fácil só pagar alguns salários e resolver o assunto, mas somos teimosos, se não burro, e insistimos em salvaguardar esta qualidade que pensamos é bastante única, de seja 100% voluntário. Então, damos o desafio do André Teixeira, que era o estudante que estava a desenvolver este projeto conosco, a encontrar a solução para isto. E o VCW é uma ferramenta do brainstorming, até blue sky thinking, para ver todas as possíveis possibilidades, e depois uma data de filtros para cortar aquelas que não são adequadas. Por exemplo, podemos dizer, então paga lá alguns salários e com isso está resolvido. O filter tira isto a opção e encontramos outras. Talvez eu deva dar um enquadramento acerca do desafio. Nos núcleos locais, o trabalho resolve bastante facilmente, agora que temos o modelo certo de governação.
Mas no Nacional era sempre e só as 5 diretores, todos em regime de voluntariado, que teve de tratar com todos os assuntos. E isto não era viável. Foram muitas falhas e muitas lacunas, porque simplesmente não é viável. E nosso futuro é uma replicação muito mais rápido e temos, em fact, ter bases de capacidade para enfrentar este desafio. Então, a solução era criar uma executiva. As várias opções produzidas pela VCW, percebemos que tem que ser uma coisa interna. Então, fazemos um modelo do executivo que passa a ser 5 diretores para a volta de 170 pessoas, voluntários, organizado em 12 equipas executivas, para os vários assuntos que têm sido tratados. E está a resultar, agora está implementado e estamos a fazer um estudo perfeitamente impossível com 5 diretores, mas viável com 70 pessoas envolvidas, e está a assegurar nosso futuro, porque com a capacidade que temos com o executivo, podemos implementar todos os próximos passos, que são inclusive do plataforma global informática, que vai dar a informação essencial em nossas mãos diariamente, onde neste momento estamos a tentar procurar esta informação. Vai ser uma nova vida para o ReFood. E eu acho que o papel do VCW era muito importante nesta matéria. Agora, por fim, eu gosto de dizer que, além dos números, são seres humanos. Cada uma dos beneficiários é um ser humano. Cada uma dos voluntários tem sua vida e está a dar 2 horas uma vez por semana. Eu acho que eu vi alguns voluntários aqui, Ana, Margarida, ela foi-se embora, e eu estou também a ver alguns potenciais voluntários. Eu quero estender o convite a todos e cada um para considerar mudar o mundo em sua comunidade, oferecendo 2 horas uma vez por semana para acabar com o desperdício alimentar e fome em sua própria comunidade. Muito obrigado.